que está num ato contínuo, o que também deve despertar a nossa consciência e lembrar-nos de que a oração tem que ser algo permanente nas nossas vidas enquanto estamos nesta encarnação. Não há ninguém agora aqui, ou nenhum outro cristão em qualquer circunstâncias ou realidades, que possa dizer que já não precisa de orar. Aliás, eu já tinha dito isto em outras ocasiões, de que nós temos sempre motivos e assuntos para pedir a Deus. Quer sejam assuntos que envolvem, enfim, situações de urgências ou emergência, usando essa expressão, como situações também que têm a ver com agradecimentos, gratidão, das coisas boas também que vai acontecendo na nossa vida. Ou seja, nós temos sempre motivos mais do que suficientes para orarmos. E também é uma forma especial de podermos interagir com Deus. Nós falamos com Deus de múltiplas formas. Através da oração é uma delas. Nós aí, que envolve da nossa parte uma ação ativa. E assim, e desta forma privilegiada, vamos desabafando com Deus como quando estamos a desabafar com os nossos entes queridos ou amigos e pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamento. Por isso a oração é uma coisa que faz parte do cardápio espiritual dos cristãos. Não há nenhum cristão que possa abdicar desta ferramenta indispensável que, infelizmente, muitas das vezes nós não usamos por indolência, por, enfim, letargia espiritual, fazendo com que também, com base nisso, desperdicemos muitas oportunidades de triunfo espiritual ou desperdiçar muitas bênçãos que poderemos obter se tivéssemos tido mais engajamento em oração. Nós sabemos que o nosso sucesso espiritual é, enfim, baseado acima de tudo no nosso compromisso com a oração, de estarmos permanentemente em oração com Deus, porque isso também espelha, enfim, o nosso grau de relacionamento com Deus. Um cristão que não ora, a priori, não deve estar saudável. A priori, deve estar a passar por situações menos boas do ponto de vista espiritual. Porque nós sabemos que a dinâmica da vida civil leva com que tenhamos que passar por muitas situações, provações, tentações e por aí fora. Mas isso só não enfraqueça a nossa espiritualidade ou a nossa fé. Nós só deixamos enfraquecidos se deixarmos também de usar esta poderosa ferramenta que temos à nossa disposição, que é a oração. Porque nós, além de podermos apresentar a Deus as nossas vulnerabilidades, simultaneamente também nós, enfim, dependemos de Deus. E quando nós dependemos de Deus, o resultado não poderia ser a outra, senão o sucesso. Pronto. Por isso, o desafio aqui é de nós engajarmos mais na oração. Ora, se os irmãos não oram, não estão, enfim, predispostos para aquilo que é a oração, naturalmente podemos considerar que vamos também ter muitas dificuldades na nossa vida, porque é através de oração que nós também vamos vendo, acima de tudo, a mão de Deus a operar na nossa vida. Por isso o desafio é para todos nós, mesmo eu que também estou aqui a falar, de nós podermos, enfim, entregar mais a oração. Não é fácil, porque para nós orarmos, nós precisamos também reunir algumas, enfim, situação que é da nossa vida, porque as pessoas às vezes não oram
um dos problemas tem a ver com o facto de também não estarem bem espiritualmente, ou estarem, enfim, indolente na sua espiritualidade. Ora, se a pessoa está assim ou assim, naturalmente não vai querer estar a falar com Deus. É como aquilo que o pastor disse na pregação da semana passada. As pessoas, quando não estão no centro da vontade de Deus, a tendência também é fugir da presença de Deus, é não querer estar, enfim, na intimidade com Deus, porque sentem cá uma falta ainda que precisam, enfim, resolver. Mas realmente que Deus nos ajude a podermos ter presente de que a oração nunca podemos abdicar dela. E não podemos abdicar dela porque nós vamos sempre acumulando problemas nas nossas vidas. E volto a repisar o exemplo que eu dei em outros contextos. Nós não temos só que pensar em nós. Mesmo até que podemos achar humanamente, embora isso é possível, de que temos a situação sob controle, embora nenhum cristão possa ter essa arrogância de afirmar que tem a sua vida sob controle. Ninguém tem isso. Mas suponhamos, mesmo até que humanamente alguém julgue que não precisa, enfim, de orar porque a sua vida está a correr bem e está a corresponder às expectativas iniciais que ela tem para com a sua própria vida, mesmo assim nós temos as pessoas que nos rodeiam. E certamente que essas pessoas também não estão bem como nós julgamos que estejamos. Isso falo dos nossos progenitores, são os nossos pais, que possivelmente também poderão ter algum problema, que normalmente que é problemas mais comum que é genérico, é problema de saúde. E se não for problema de saúde, poderá ser problema de outro foro. Mas mesmo até que não for este caso, nós temos os nossos irmãos ainda consanguíneos, e além de irmãos, nós temos primos, primas, tios, tias, temos amigos, temos a comunidade, a igreja, temos os nossos patrícios, temos o mundo. Ou seja, não há ninguém que possa dizer que não há motivos para orar, porque os motivos, até a nossa oração, não é suficiente para preencher todos os motivos que nós temos. Pronto, por isso é importante sempre orar, e a oração, como dizia o apóstolo Paulo, a oração do justo tem muito, enfim, efeito na sua praticabilidade. Mas pronto, se vem continuar mais a divagar sobre isto, mas é importante tomarmos nota de que essa questão de oração temos que cultivar isso mais, sobretudo, na nossa comunidade. E, diferentemente de outras denominações, sobretudo mais meios pentecostais, que nós reparamos que há uma ênfase comunitária a nível de oração. Isso não quer dizer que estou a afirmar que eles oram mais do que nós, não é nada disso. Mas o que eu quero aqui realçar é que há uma mais exortação nos meios pentecostais da importância da oração do que propriamente no nosso meio batista. E temos que reconhecer essa questão e de saber que, acima de tudo, que o nosso triunfo espiritual e também secular passa significativamente no nosso compromisso com a oração. Porque a oração, ela também é barômetro para, enfim, mostrar qual é o grau do nosso compromisso e da nossa intimidade com Deus. Mas sem, enfim, entrar mais em prolegômenos, vamos cingir ao nosso texto que vai ser objeto da nossa meditação, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de versículo 13 até 17, e depois vamos também abordar do capítulo 3 e os primeiros 5 versículos do capítulo 3. Desde logo aqui nós, vou lendo na minha versão e vou também desenvolver aqui as considerações do apóstolo Paulo e o que é que a nossa lição, enfim, nos quererá ensinar com esta importante lição que é a oração. O apóstolo Paulo, depois de, enfim, demorar muito
no que toca à temática da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ele, enfim, passa para um outro assunto, e curiosamente um assunto que ele já tinha explorado, que é o assunto da oração e a importância que a oração deve revestir na vida da igreja, na vida daqueles que são filhos de Deus. Veja logo no versículo 13, diz assim: temos de dar sempre graças a Deus a vosso respeito. Temos que dar sempre graças a Deus a vosso respeito. A vida cristã, e o que o apóstolo Paulo também nos ensina aqui, é que nós temos constantemente que dar graças a Deus. Mas isso também remete-nos que dar constantemente graças a Deus não quer dizer que tudo esteja como nós planeamos humanamente. Não. Mas nós damos graças a Deus porque é a vontade de Deus que assim seja na nossa vida. É claro que muitas das vezes a nossa vontade não coaduna com a vontade de Deus. Nós podemos ter algum horizonte e Deus ter outro horizonte. Mas o que conta acima de tudo não é aquilo que nós idealizamos, mas sim aquilo que Deus idealiza para nós. Por isso, muitas das vezes, nós passamos por determinadas situações que nós achamos que é, enfim, permita-me usar essa expressão, porque é que eu estou a passar por isso? É uma tolice estar a passar por isso. Mas Deus tem os seus soberanos motivos para que estejamos a passar por aquelas situações. Por isso, humanamente falando, podemos dizer assim, nós não podemos estar sempre a dar graças a Deus, porque nem tudo está bem na nossa vida. Se eu começar agora a falar aqui, ou a permitir irmãos e irmãs também, enfim, procurarem ser sinceras, há muitas coisas que nós não gostaríamos que esteja a acontecer agora conosco, na nossa vida. Por isso, quando se diz assim, mas temos sempre que dar graças a Deus, usando, enfim, a lógica humana, a pessoa diz, tenho que dar graças a Deus se tudo está a correr-me bem. Mas se eu agora, nestas circunstâncias, estou numa situação que eu entendo que é uma situação a meu desfavor, para que é que tenho que dar graça? Mas o cristão não pensa assim, e nem a palavra de Deus leva-nos a pensar assim. Nós temos sempre que dar graças a Deus. Por quê? Porque aquilo que nós julgamos que é melhor para nós, pode não ser melhor para nós. Porque nós somos falíveis. Nós olhamos mais pela lógica, pela razão, mas também por aquilo que os olhos não conseguimos penetrar as coisas na sua própria essência. E muitas das vezes nós já enganamos nessas coisas de fazer um julgamento, enfim, equivocado daquilo que nós julgávamos que poderia ser o ideal para nós, quando que não é. Pronto. Por isso aqui, essa, enfim, exortação de que nós temos que sempre dar graças a Deus, o apóstolo Paulo vai dizer isto num outro contexto, porque é a vontade de Deus que assim seja na nossa vida. E nós lembramos da oração do Pai Nosso, nós temos que pedir a Deus, mas acima de tudo que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida e nós temos que ter a maturidade cristã também de aceitar que é a vontade de Deus que assim seja na nossa vida. Sabemos que muitas vezes nós questionamos essa vontade de Deus porque nós ficamos baralhados, confusos e, enfim, entendemos que estamos numa situação desvantajosa que pode levar ao nosso fracasso. Nós sabemos que os cristãos, em circunstâncias nenhuma, estarão em fracasso. Podem, humanamente, passar por fracassos, mas isso, o nosso foco da nossa vida, não é nas questões terrenas. Por isso aqui temos de dar sempre graças a Deus. E essa ideia de dar sempre graças a Deus é a capacidade de reconhecer a Deus nas situações de problemas, nas situações de adversidades, nas situações de conflitos e de contradição, como também nas situações de bonança, na situação de vitória, na situação, enfim, de graça e de conquista. E, em última instância, realização. Quando o cristão consegue absorver esta grande verdade, ele não fica desiludido. Infelizmente, muitos cristãos não conseguem assimilar essas questões de saber viver tanto
humanamente falando, na vitória como na aparente, enfim, derrota. Mas isso é falando humanamente, porque o cristão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e em todas essas coisas, como dizia o apóstolo Paulo, somos mais do que vitoriosos. Por isso, o crente não tem fracasso, falando espiritualmente. Mas eu estou a falar as coisas em duas dimensões. Por isso, quando nós absorvemos estas grandes verdades, nós não ficamos desiludidos e muito menos questionamos a Deus, mesmo que não entendamos muitas coisas. O que deveríamos fazer é procurar pedir a Deus para nos esclarecer o porquê que determinadas coisas acontecem na nossa vida, e não questionar como muitos deliberadamente questionam a Deus e etc, etc. Mas temos de dar sempre graças a Deus a vosso respeito. O apóstolo Paulo diz a respeito de eles. E nós sabemos que eles também tiveram passar por muitas situações, muitos problemas, inclusive de perseguição e até de heresias que nós já, enfim, estudamos em outros contextos. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo, enfim, vinca aqui esta grande verdade salvífica que temos de dar sempre graças a Deus a vosso respeito. E isso também estende para todos aqueles que são filhos de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois ele segue, irmãos amados pelo Senhor, aqueles que são prediletos, aqueles que são realmente filhos de Deus, que são amados. Os filhos de Deus são amados através do próprio Senhor Jesus. Pois ele escolheu-vos para serem os primeiros a receber a salvação através da ação do Espírito e da aceitação da verdade. Ele escolheu, e aqui entra aqui a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição. Ou seja, Deus, no seu divino poder, ele escolhe aqueles que quer realmente salvar. Não vou agora aqui, enfim, perder muito tempo, porque essa questão é uma questão que não é muito consensual do ponto de vista teológico. Não é que não é consensual. A doutrina da eleição é consensual, é importante dizer isto. É Deus que escolheu-nos para a salvação. A dissensão tem a ver com como é que se processa este processo de eleição. Daí que nós já vamos ver grandes divergências teológicas no meio cristão. Não há unanimidade em relação a como é que esse processo de eleição se processa. Agora, é unânime, todos reconhecem denominacionalmente, todas as denominações cristãs reconhecem de que há uma doutrina de eleição. Deus escolhe aqueles que vão ser salvos. Agora, há a questão aqui que é de grande problemática, como é que essa eleição se processa. Mas diz assim o apóstolo Paulo, pois ele escolheu-vos para serem os primeiros a receber a salvação. Deus escolheu-vos, a ação e eleição de Deus, através da ação do Espírito e da aceitação da verdade. Ou seja, a escolha, essa eleição, que depois concretizará na vida destes irmãos, é de que, através da ação do Espírito Santo, que vai desencadear a sua predisposição e que levou essa predisposição deles aceitarem a verdade salvífica do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através do Espírito de Deus, é em última instância através do próprio Deus que nós, que desperta essa curiosidade, essa sede, essa vontade de querer aceitar o Evangelho. Mas depois ele vai continuar na sua consideração. No versículo 14 nós vemos, para isso é que Deus vos chamou, por meio do Evangelho que nós pregamos, a fim de terem parte na glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Reparem que em menos de 2 versículos ele usa aqui a Trindade. Fala de Deus Pai, fala do Espírito Santo e fala do Deus Filho Jesus Cristo. A Trindade. A Trindade, todos eles cooperam para a salvação dos crentes. A salvação é orquestrada na criação do mundo, ou seja, foi planeada no início da criação e foi, entretanto, executada pelo Senhor Jesus Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos agentes da Trindade envolto neste processo. Para isso é que Deus vos chamou, versículo 14, por meio do Evangelho que nós pregamos, esse Evangelho que tem poder para transformar, a fim de terem parte na glória
de Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 15, portanto, irmãos, permaneçam firmes e guardem fielmente os ensinamentos da tradição que vos transmitimos, quer por palavra, quer por meio das nossas cartas. Irmãos, portanto, irmãos, permanecem firmes. A ideia de firmeza é uma das grandes virtudes cristãs. Ter convicção e saber estar arraigado nesta mesma convicção. Infelizmente, nós sabemos que nem todas as pessoas, pela sua forma de estar, são pessoas convictas. Às vezes há pessoas que têm determinadas convicções, mas tendo em conta alguma contradição, alguma oposição, são capazes, enfim, de mudar. Ou por pressões exteriores, acabam por, enfim, mudar circunstancialmente. Isso acontece, infelizmente. Há muitos cristãos, podemos não dizer em todas as questões, mas quando são balanceados pela oposição, pela corrente doutrina, são capazes de mudar. E há muitos cristãos que já mudaram em muitos assuntos, muitas temáticas. Por quê? Porque não são pessoas que não têm a convicção doutrinária. Não são. Mas vamos ficar por aqui e vamos ter presente a ideia da oração, porque, ao fim e ao cabo, é isso que a nossa lição nos quer transmitir. E nós procuramos orar, porque é através da oração também que nós vamos ver apaziguadas todas essas situações nas nossas vidas.